Muito boa noite a todos. Meu nome é Lucas Porquini, sou presidente do Iberliberty. Nós trabalhamos com estudos político-econômicos e também trabalhamos também fazemos entrevistas na área de direito. E hoje em específico é mais nessa área judicial, área de direito, com o grandioso. Não nem precisa de introduções, porém, como é o meu trabalho, eu farei. Sou Ricardo Dipp, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem bacharel na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e bacharel em jornalismo na Faculdade de Casper Libero, mestre em função social do direito da Faculdade Autônoma de Direito, membro fundador do Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Portugal, é acadêmico de honra da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, é um diretor de seção de Estudos de Direito Natural do Conselho de Estudos Hispânicos do Felipe II, corrija-me se estiver errado, seu desembargador, e membro do Conselho de Redação da revista Fuego y Raya, publicação hispânica de História Política. É também membro científico do Instituto de Estudos Filosóficos de Santo Tomás de Aquino, em Buenos Aires, desculpe. E também faz parte do Conselho Acadêmico de Seção de Filosofia do Direito e Direito, Diário de Doutrina e Jurisprudência. Me desculpem o portunhol. Sobre a rúbrica da Universidade Católica Argentina. Também faz parte do Conselho Editorial da revista do IRIB e do Conselho Editorial Nacional da Revista de Direito Notarial, editada pelo Colégio Notarial do Brasil. É também integrante do Conselho Editorial de Cadernos do Senhor CENOR, só para deixar um pouco mais claro, da Faculdade de Direito de Coimbra. E também é titular na cadeira número 12 da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário e na cadeira número 23 da Academia Notarial Brasileira. Autor de vários livros publicados no Brasil e no exterior. Um exemplo também que eu fiquei sabendo por meio das suas entrevistas, seu Ricardo, o livro do ABC do Direito Natural, e também o livro que previamente, antes do início da gravação, o senhor Fernando apresentou. Fernando, se o senhor quiser mostrar para todo mundo aí, seria muito bom. É o livro Segurança Jurídica e a Crise no Mundo Pós-Moderno, né? Também recomendo. Muito bom esse livro. Editado pela Resistência, mas é isso aí. Maravilha. Tirando a introdução de lado aí, se o senhor quiser completar alguma coisa, só para introduzir aí, senhor Ricardo. Eu quero complementar, dizendo que eu estou muito honrado em poder participar dessa reunião, porque não é muito comum que as pessoas jovens, que têm manifestamente bem intencionados, queiram ouvir gente velha. Então, quando isso ocorre, isso me dá muita honra e muito gosto. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado. Nós que agradecemos, principalmente, por o senhor estar aqui repetindo, sendo um pouquinho repetitivo nessa questão, mas é bom reforçar isso. Nós que estamos agradecidos, principalmente que nos Estados Unidos está se comemorando Thanksgiving hoje, dia 26, então fica aí, nós somos agradecidos por isso. E vamos, primeiramente, as primeiras perguntas que vão ser bem genéricas, mas para ficar mais fácil para todo mundo entender o conteúdo da entrevista, que é o direito natural no século XXI. Primeiro de tudo, gostaria que o senhor meio que detalhasse, resumisse, melhor dizendo, o que seria o direito natural e o direito positivo, e a diferença entre esses dois. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tratar a coisa o mais possível didaticamente, ou seja, de maneira bem clara, mas por isso mesmo, com uma certa superficialidade. Depois, no correr aqui da nossa exposição, eu vou tentando aprofundar um tantinho mais e melhorar a definição. Por agora, vamos ter assim, uma aproximação do tema. Grosso modo,
o que nós chamamos de direito positivo são as leis impostas numa dada sociedade. Então, por exemplo, a Constituição Federal no Brasil é direito positivo, o Código Civil é direito positivo, o Código Penal é direito positivo, uma medida provisória é direito positivo, um decreto é direito positivo. Por exemplo, nós estamos sendo governados no Estado de São Paulo ultimamente por decretos, sucessivos decretos. Antigamente, na Constituição anterior, isso se admitia. Hoje já não se admite mais, mas nós estamos ainda assim vendo uma sucessão de decretos aí sendo expedidos. São manifestações positivas do poder político. Isso pode ter variada forma, né? Portarias, resoluções, etc. O direito natural não é uma lei textualizada nas sociedades políticas, nas nações, mas é uma norma de caráter universal que atende a todos os homens, porque é uma norma da qual se pode dizer que está inscrita na natureza humana. Uma norma que foi intimada à natureza humana. De maneira que, como ela é própria da natureza, ela tem caráter universal, porque todos os homens a têm. E a sua vigência não depende da lei positiva. Ela pode, muitas vezes, e assim ao longo da história civil, deixar de ser aplicada. Isso ocorre. Porque o ser humano consegue fazer a não observância dos preceitos. O animal não, hein? Se nós estendermos o conceito de lei natural para abranger as leis físicas, biológicas, etc., nós vamos ver que os astros sempre cumprem a mesma trajetória. As plantas, do mesmo modo. Pensemos numa hipótese aqui, essa coisa magnífica que é o heliotropismo dos girassóis. O girassol vira sempre para o lado do Sol. Isso é uma lei física. Não é possível, por exemplo, desconhecer que a cada manhã o Sol nasce no leste e vai morrer à noite, conforme nessa linguagem metafórica, no oeste. Ou seja, os seres brutos, incluindo os animais, cumprem necessariamente as leis naturais que lhe dizem respeito. Agora, as leis naturais que dizem respeito ao homem, ou seja, é o que nós chamamos de direito natural stricto sensu, em sentido estrito, ou direito natural moral, essas normas de direito natural moral, o homem pode não observar, quer dizer, no lado perceptivo, mas aí ele está sujeito à vis, chamada de vis coativa, ou seja, a força do castigo. Mais ou menos assim, expulsamos a lei natural pela janela, ela volta pela porta, vai em forma de castigo. É isto. Porque só faltava que uma lei imposta à natureza pudesse ser descumprida pelo homem e ele permanecer impune. Significaria que ela não existe, se ela é própria da natureza. Bom, começamos, portanto, com essa ligeira diferença, que depois eu me comprometo a ir, aos poucos, melhorando um pouquinho a conceituação. Ok. Érico, pode fazer suas perguntas agora, por favor. Claro. Obrigado, presidente Lucas. A pergunta que eu tenho logo em seguida é, bom, o senhor precisou bem, né, o que é esse conceito, mas a pergunta é, esse conceito ele sempre foi o mesmo? Hoje o que nós pensamos sobre esse conceito é a mesma coisa do que era antes? Ou houve alguma transformação, né, em relação ao conceito de direito natural? Que bela pergunta, muito bem formulada. Pelo seguinte, pode ter um autor italiano contemporâneo, bom filósofo do direito, chamado Sérgio Cotta, muito conhecido para os que são dedicados ao estudo do direito, e, em particular, para aqueles que se dedicam à filosofia do direito. O Sérgio Cotta começa observando um dos trabalhos dele, um trabalho já mais ou menos antigo, dizendo isso, que nunca houve uma época como a nossa em que tanto se desconheça a noção de direito. E aí ele acrescenta, com muita razão, muito mais ainda se desconhece o conceito de direito natural. Bom, esse trabalho do Sérgio Cotta é exemplo de outros trabalhos. Eu posso mencionar aqui um excelente trabalho de um autor argentino, que foi muito meu amigo, morreu há alguns anos, Suárez Ramos, Guido Suárez Ramos, que, aliás, lecionou aqui no Rio Grande do Sul, ele foi professor nosso aqui no Rio Grande do Sul, sobre as várias concepções do direito natural. Então, não há uma concepção só. É uma coisa interessante. Aqui dividindo, poderíamos ter outras classificações. A gente tem que entender isso. As divisões
são sempre submetidas a critérios. Esses critérios são mais ou menos livres. Então, quando nós fazemos divisões, sempre há a possibilidade de alguém alterar o critério e dar um outro quadro classificatório. Mas vamos seguir aqui um quadro. O direito natural nasceu, curiosamente, com um movimento que foi extremamente criticado no âmbito da filosofia. Nasceu com os sofistas, lá na Grécia Antiga. É interessante dizer isso. Não é que os pensadores anteriores aos sofistas, os pré-socráticos, chamados pré-socráticos, especialmente os jônicos, não tivessem alguma referência ao direito natural. É possível encontrar, por exemplo, em Heráclito, uma passagem ou outra, em Pitágoras também, mas rigorosamente, como doutrina, como consideração antropológica, ou seja, relativa ao homem do direito natural, essa ideia nasce com o pensamento sofista. E nasce nesse seguinte sentido: existe um direito que não depende do legislador positivo. Colocando aqui nos nossos dias, em linguagem coloquial, um direito que não depende da nossa Câmara Federal, do nosso Senado Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, ou da nossa Assembleia Legislativa. Que direito é esse, dirão os sofistas? É um direito natural, indicado pela natureza. Note que não está ainda aqui em consideração quem é o autor desse direito natural, hein? Deixemos isso aqui. Por hora, é o reconhecimento de que existe. Bom, avançando um pouquinho, nós vamos ter o direito natural em Platão, já com diferenças em relação a esse direito natural dos sofistas, porque Platão, então, vai ter uma ideia de um ser que cria esse direito. Em Aristóteles, isso se avança muitíssimo. O direito natural em Aristóteles está já bastante aproximado daquilo que vai ser depois constituído como direito natural clássico. Isso avança. Vamos aí, direito natural estoico, especialmente nós vamos ver definições magníficas na obra de Cícero. Cícero, de certo modo, pode dizer que ele praticamente adivinhou o direito cristão. Coisa curiosa isso. Sendo um pensador anticristão, ou seja, anterior ao cristianismo, antecristão, não antecristão, ele, no entanto, adivinhou a posição, em muito sentido, a posição cristã no plano jurídico. Depois nós vamos aí, avançando um tanto mais, teremos todo o direito natural da patrística, onde há pronunciamentos interessantes dos padres que integravam essa grande escola patrística, em particular, claro, avulta o nome de Santo Agostinho, foi o grande nome da patrística. Depois vamos avançando mais e teremos, então, o momento que se pode dizer apoteótico do direito natural, que se dá com a primeira escolástica, já na Baixa Medieval, em particular, com o nome de São Tomás de Aquino. O direito natural, no fundo, encontrou em São Tomás de Aquino o seu melhor articulador, melhor doutrinador. Eu tenho a impressão, e no livro ABC do Direito Natural eu escrevi isto, eu acho que não será possível, humanamente, superar o que São Tomás fez em matéria de direito natural. E eu conto a propósito algo interessante. Um autor recente, né? Rudolf Jehring, muito conhecido no campo do direito, escreveu, na segunda edição do seu livro de Filosofia do Direito, ele escreve o seguinte, faz uma notinha introdutória, que não teria escrito o livro se tivesse lido o que São Tomás escreveu sobre o direito natural. E que se tivesse escrito, o teria corrigido o livro, porque cometeu erros que São Tomás corrigia, e não falou tão bem quanto ele na parte que acertou. Bom, depois de São Tomás, nós tivemos aí um movimento de decadência do direito natural. E aí surge um primeiro indicador de um positivismo que atua no plano do direito natural. E aqui nós vamos ver outra diferença, voltando à primeira pergunta que foi formulada aqui, entre o direito natural e a lei, que é o chamado positivismo teonômico, que foi sustentado, entre outros, por Guilherme de Ockham e por um autor, professor da Universidade de Paris, chamado Jean Gerson. E que consiste no seguinte, eles não acham que o direito natural só poderia ter nascido do decálogo. Ou seja, eles invertem o processo. Em vez do decálogo ser uma forma de textualização dos preceitos naturais, eles dizem que o direito natural nasceu por força do decálogo. Ou seja,
Por isso que é positivismo teonômico, ou seja, Deus cria a norma por meio do decálogo, e daí vem o direito natural. Quando a doutrina clássica dizia exatamente o oposto. Existe um direito natural, e adiante, se for o caso, eu explico por que é que se sustenta que o decálogo foi expedido. Depois disso, nós vamos ver a retomada do pensamento clássico na segunda escolástica, chamada escolástica espanhola, tem nomes magníficos, né? Lembremos o nome de Soares, de Soto, Banhes, etc. E aí caímos no direito natural, chamado direito natural revolucionário, com o iluminismo, com toda a linha, Rousseau, Locke, etc. Depois com Hegel, Marx, por incrível que pareça, existe um direito natural marxista, e chegamos, então, nos tempos atuais, em que alguns autores, eu menciono aqui novamente o Sérgio Cota nesse sentido, chegam a falar num justnaturalismo libertino de Foucault, e instalado sobre o justnaturalismo anômalo de Nietzsche. E, nos tempos atuais, com uma renovação, renascimento do direito natural clássico, com muitos bons autores atuais escrevendo sobre o assunto, temos também, ao lado desse, um direito natural que poderíamos chamar de neoescolástico, que não é propriamente a renovação do direito clássico, mas é uma certa linha já um tanto heterodoxa, por exemplo, com um autor americano que tem muito prestígio, John Finnis. Há um outro autor, German Gris, também, que escreve nessa linha. Então, vejam com isso, há uma diversidade imensa de concepções de direito natural. Desde a afirmação clássica de São Tomás de Aquino, com apoio em Aristóteles, e que se sustenta na tradição patrística, e que, de algum modo, pode também dizer-se alimentada do pensamento de Platão, e igualmente nutrida das ideias de Cícero, no sentido de que o direito natural é o justo natural esse que se encontra indicado, intimado, comunicado, participado da natureza humana, até chegar a movimentos como o direito natural idealista ou racionalista dos tempos modernos, que supõem que o direito natural deva ser um código, mais ou menos nessa linha de estabelecer uma declaração de direitos como se encontra na Declaração da Organização das Nações Unidas. E certamente o direito natural clássico não é isto, não é uma codificação, não é uma textualização de preceitos, nem mesmo um projeto ideal para se adotar numa sociedade. Lucas, está mutado, só para avisar. Presente. Muito obrigado pelo aviso. Eu acho melhor você fazer mais uma segunda pergunta, Eric, por favor. Perfeito. Bom, então, o senhor traçou, de certa forma, essa linha temporal em relação ao conceito de direito, né? Também comentou antes, né, que o presidente perguntou, um pouco a questão do Estado, né? A gente pode, de certa forma, colocar que alguns estados perpetuaram por mais tempo essa questão do direito natural e, portanto, houveram mais verdadeiras liberdades, né, nesses estados, enquanto outros ou suprimiram, né, esse direito natural e sofreram as consequências. A gente pode, de certa forma, traçar uma linha em relação a algumas particularidades de alguns estados? Eu penso que sim. Ao longo da história, nós tivemos estados mais ou menos observantes dos preceitos do direito natural. Porque, agora vamos à explicação. Como é que nós conhecemos o direito natural? Para que nós saibamos qual ele seja. Ou, de algum modo, nós todos temos um princípio que pode-se dizer, intuitivo, que consiste em algo que está produzido, ou emergente, na razão prática. A nossa razão se divide em duas funções, teórica e prática. Na teórica, nós temos alguns princípios, que são princípios chamados da inteligência. São os primeiros princípios da inteligência, intellectus principiorum. Por exemplo, o princípio da não contradição.
Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Isso é intuitivo. Tanto é que nos dá, por exemplo, certezas metafísicas, que nós não conseguimos contrariar. Exemplo, o todo é maior do que a parte. Não é possível contrariar isso. Isso é uma verdade universal que todos nós temos como resultante desse primeiro princípio da razão teórica ou especulativa. Nós, expandindo a razão teórica para a razão prática, nós também temos na razão prática um primeiro princípio de ação, é o chamado primeiro princípio da sindérese, que consiste em agir o bem e evitar o mal. Todos nós sempre agimos buscando um bem, ainda que muitas vezes erramos, mas aí é outra história. Muitas vezes nós erramos quanto a saber onde está efetivamente o bem, mas nós buscamos sempre um bem. Então, à luz desse princípio, nós podemos logo extrair algumas conclusões que são praticamente intuídas desse princípio. Por exemplo, nós não podemos matar um semelhante que seja inocente. Isso é algo que nos repulsa. Então, esse é um princípio que, do primeiro princípio, se infere de maneira imediata, ou seja, sem médio, esse consequente. Ora, houve um tempo na história em que parece que se estava a perder muito amplamente boa parte desses preceitos, exatamente por aquele povo, a dar razão aqui às Sagradas Escrituras, aquele povo que era o povo eleito de Deus. E exatamente por isso, no Monte Sinai, se apresentou a Moisés o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Agora, notem bem, os 10 mandamentos são exatamente a extração, um sumário do direito natural. Ali está tudo. E o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, além de ser um preceito, isso aqui se afirma contra o que sustentam John Finnis e German Gries, além de ser um preceito, é também um princípio, que abarca, nesse primeiro mandamento, todos os demais. No fundo, pela seguinte razão, se nós temos que buscar o bem, se esse primeiro princípio sinderético é de agir o bem e evitar o mal, agir o sumo bem é a norma principal. Ora, o sumo bem é exatamente Deus. Não há outra hipótese de haver um sumo bem a não ser que seja Deus. Daí a ideia de que amar a Deus sobre todas as coisas significa observar os seus mandamentos, etc., significa o cumprimento exato da lei natural. Cumprimento exato do direito natural. Ora, os estados, as sociedades, tanto quanto os indivíduos, nós também estamos submetidos individual e socialmente à lei natural, os estados podem mais ou menos cumprir esses preceitos. Houve períodos realmente que isso era mais favorável. Quando? No período da cristandade. Por que no período da cristandade? Porque a lei evangélica era adotada nas sociedades. Não havia pecados? Havia. Mas qual a diferença básica em relação aos tempos que nós vivemos agora, ou em outros tempos, em que não se adotava amplamente a lei do evangelho? É que os pecados havia como há hoje, só que eram chamados de pecados. E hoje nós temos os pecados são tidos como virtudes. E, ao contrário, os virtuosos são atacados, ou seja, uma inversão, uma subversão, em que o bem passa a ser chamado de mal e o mal passa a ser chamado de bem. O período, por exemplo, nos períodos áureos da Idade Média, eu queria chamar a atenção para alguns pequenos fatos aqui. Notem que primeiro, existe um livro maravilhoso que eu estou terminando de ler, que vale realmente a pena ver, que se chama A Inveja dos Anjos. Eu não sei se já viram isso, do Stephen Jäger. Tem aí? Estou vendo que um está virando atrás para ver o livro. É um livro maravilhoso, porque mostra a importância do Renascimento com as escolas catedralícias, renascimento que vai ocorrer no século XII, provindo de um período em que não havia documentação. Você vai procurar o pessoal que devia escrever livros, não há livro. E, no entanto, o que se faziam? As letras eram os costumes. Nós tivemos ali a formação de grandes bispos, de reis, de grandes nobres, de grandes culturas.
num celeiro formativo de gente que frequentava essas escolas. Nós é que temos a ideia de que a escola agora deve ser extremamente documentada, literária, etc., e não compreendemos o que foi. Esse é o grande trabalho do Jäger, foi exatamente mostrar isso, a importância dessa. E o que não vai levar a escola catedralícia? Ao surgimento das universidades. Nós não podemos compreender o que foi o papel da universidade se nós não examinarmos o que foi Bolonha. Nós temos a ideia da universidade hoje como um conjunto de cursos, né? Quando se fala em universidade, pensa, deve ter pelo menos uns 5 ou 6 cursos, etc. Não, a universidade não era isso. A universidade, quando surge, a primeira universidade foi a Universidade de Salerno, só tinha o curso de medicina. O que acontece? A universidade chamava-se, então, Studium Generale. E por que se chamava assim? Porque, ao contrário das escolas monacais, das escolas catedralícias e até das palatinas, as universidades eram escolas abertas para todo o povo. E ali se foram formando gerações após gerações, sempre com um espírito, curiosamente, voltado para a satisfação, a observância das leis evangélicas. Ou seja, volto a dizer, não imaginemos que nós estávamos renovando o paraíso ali, não, porque não estávamos. O pecado é convivente com todos os seres humanos. Mas a diferença é que a doutrina era no sentido de que o bem era bem e o mal era mal. Chamava as coisas pelo seu nome. Então, esse período foi muito bom. É um período curto, demorou lá alguns séculos, e nós tivemos aí o nominalismo, e veio o desastre posterior, que nós conhecemos. É muito interessante. Outro dia eu terminava a leitura de um livro magnífico sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, escrito provavelmente pelo seu maior biógrafo. E eu estava examinando o século XVI e estava vendo que é muito parecido com o nosso. O nosso talvez seja um pouquinho mais, haja umas certas intensificações e malefícios, mas o século XVI também foi um desastre. O que me enche de esperança também de ver gente jovem querendo salvar-nos desse buraco em que nós nos encontramos. Mas põe à mostra que o pecado sempre foi convivente. A diferença, volto a dizer, é que nós não temos mais uma sociedade cumprindo a lei evangélica, coisa que a cristandade teve. Isso significa dizer, em outras palavras, que houve um período em que a lei natural teve maior vigência, maior acolhimento dos seus preceitos, e esse período, infelizmente, não é o nosso, é por evidente que não é o nosso. Muito boa resposta. Gabriel, prossiga com a sua pergunta. Certo. Você chegou a tocar no ponto da ONU, né? Enfim, mas não é exatamente isso que eu estava pensando em entrar. Enfim, é nessa área, né? Já que eu sou estudante de Relações Internacionais, mas o que eu estava pensando é se existiria um, digamos, direito natural, não das pessoas, não se aplicasse exatamente às pessoas, mas se aplicasse à relação entre os estados, né? Em vez de ser aplicado nas relações sociais entre as pessoas, seria aplicado nas relações interestatais, digamos assim. Se existiria algum tipo de linha teórica nesse sentido. Muito boa pergunta, muito boa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo esclarecer aqui. Olha, o que se quer fazer com o direito? Que coisa é o direito? O direito é objeto da justiça. Então, nós temos uma coisa chamada justiça, que é a virtude de dar a cada um o que é seu. Essa é uma definição clássica de justiça. Essa expressão aí que está, cada um o que é seu, esse seu, na definição em latim, o sum, corresponde ao direito. O que nós fazemos é dar a cada um o que é seu. Mas olha, como é que nós nos reunimos? O direito, na verdade, tem por objeto, direito, condutas sociais que se passam na sociedade. Essas condutas podem ser entre indivíduo e indivíduo. Por exemplo, eu vou a um bar, vou lá comprar um café, e me dirijo ao dono do bar, compro o café, pago, pronto, é uma relação jurídica. A maior parte das nossas relações jurídicas se dá assim, né? Pessoalmente. Vamos na banca de jornal, compramos um jornal,
vamos na padaria, compramos um pãozinho. Relações individuais. Então, indivíduo com indivíduo. Essas relações podem ser entre indivíduos e sociedades. Desde sociedades menores, por exemplo, na família, nós todos nos relacionamos na nossa família, temos relações jurídicas na família. Porque o direito não é só, aí é o ponto, não é só o direito estatal. Nós temos um direito espontâneo, e temos direito... em cada uma das nossas casas, nós temos certos costumes que nós adotamos que servem como regras de direito, sim. Limpar o pé no capacho na hora de entrar, lavar a mão antes do almoço, não enxugar a mão no pano de prato, mas na toalha que está ao lado, coisas assim. Cada um de nós tem lá um conjunto de regras familiares. São relações, embora não sejam impostas pelo direito, pelo direito estatal, elas geram obrigações. Elas, em certo sentido, é até melhor isto, porque propriamente o direito é obrigação e não imposição. Então, aí temos um caso tipo. Os indivíduos também se relacionam com sociedades maiores. Se relacionam com a universidade, se relacionam com a igreja, se relacionam com o próprio Estado, que é a nação organizada. Temos que pagar os nossos impostos, temos que colocar aquela como chama? Não é focinheira, já ia falando focinheira. Aquela máscara para votar, temos que prestar o serviço militar, etc. Muito bom. Ótimo. São relações, portanto, do indivíduo com a sociedade. As sociedades se relacionam entre si. As relações até mesmo de sociedades particulares com outras sociedades particulares. Mas também as associações políticas, e a maior delas é o Estado, e que, diga-se de passagem, é uma entidade natural, como é a família. É curioso, essas são duas sociedades naturais, a família e o Estado. Nós temos ainda uma outra associação natural, que é a Comunidade das Nações, a Comunidade Internacional. E dentro da Comunidade Internacional, há relacionamentos entre os Estados. Ora, esses relacionamentos devem ser justos. Aí está. Devem ser justos. É um objeto, o direito natural é o justo natural. Existe uma justiça a praticar entre os Estados. Eu chamo a atenção aqui para o fato que embora haja um pouco de quebra doutrinária a ressalvar aqui, em relação ao pensamento, por exemplo, de Francisco Vitória, a importância que teve Francisco Vitória na fundação do direito internacional moderno, por assim, com a segunda escolástica. E exatamente chamando a atenção, se nós formos pensar, por exemplo, na Relexio de Indies, que ele escreveu, era sobre como a Espanha poderia ou não relacionar-se com os povos indígenas, o que era possível exigir e o que não era possível exigir deles. Esses povos formavam, de algum modo, um vestígio de Estado. É verdade que nesse caso específico, temos que dizer que antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo, aquilo lá era uma barbárie, não havia Estado, não havia nada, havia barbárie e, felizmente, para a civilização, houve a descoberta da América. Mas, enfim, havia um relacionamento e está indicado, fundado em bases justas, vai se indicar o que pode e o que não pode fazer. Então, os Estados têm... Quer dizer, a experiência que nós temos vivido no século XX, que foi o século das guerras mundiais, o século do fracasso da Sociedade das Nações, essa confiança no irenismo, na paz meramente humana, e o fracasso também, que já se avista, já se vem avistando, de providências utilitárias da Organização das Nações Unidas, põe à mostra que, pelo menos, há uma tentativa de busca de concerto de nações. O problema é que faltam os fundamentos. O fundamento não pode ser meramente consensual, colocar em votação alguma coisa e decidir o que é justo e o que não é. Não é bem assim. Existe um padrão, um paradigma natural que deve ser observado. Então, mas a sua pergunta foi muito interessante, porque realmente o direito natural se impõe em todo o âmbito jurídico, em todo o âmbito que há relação de direito. E olha, essa relação jurídica é própria da alteridade, ela só não existe em quem vive isoladamente. Só um Robinson Crusoe, por exemplo, ficava afastado da esfera do direito. Fora ele, todos nós estamos integrados no campo jurídico.
Maravilha. Senhor Fernando, pode prosseguir com a sua pergunta e a próxima é minha. Perfeitamente, achei brilhante a exposição, professor. Eu queria voltar num ponto que o Eric, quando ele falou da dinamicidade do direito natural, isso está um pouco ligado com o conceito de moral, né? Eu lembro até de um debate que teve entre o Stuart Mill e eu acho que o Montesquieu, quando Montesquieu fala do fracasso do direito natural, quando ele fala do positivismo, quando você tem um conceito de moral que varia muito, por isso que não seria muito aplicável. O senhor pode comentar um pouco mais sobre isso, não? Sobre o debate de ambos, não, mas sobre a ideia geral, sim. Vamos começar pelo começo. Duas pessoas são criadas, são colocadas num lugar que não à toa, até hoje nós falamos o adjetivo paradisíaco, tinham tudo, era pouquíssimo que tinham que fazer, porque não tinham dores, não tinham dificuldades para se alimentar, não tinham que suar o rosto. Um preceito só, um só. Não comam da árvore que está ali do bem e do mal. Um preceito só. E ali não se observou esse preceito e houve uma quebra moral, e o resto da história nós conhecemos. Aí nós tivemos, posteriormente, vendo como as coisas são, não é? Caim funda lá a cidade dos homens, e nós vamos encontrar lá à frente que ele tem uma descendente muito bonita. Mas Yahvé não queria que a cidade dos homens se misturasse com a cidade de Deus. Um dos filhos de Adão e Eva, posterior, portanto, a Abel, Sem, um dos descendentes de Sem, resolve casar-se com essa moça que era da cidade dos homens. Resultado disso, degradação moral, novamente uma série de inobservâncias das leis de natureza moral, dilúvio. Segue Noé, salvo, com seus filhos, suas noras, e vamos ver mais à frente, novo pecado cometido por um dos netos e possivelmente também por Cã. As duas bênçãos de Noé e a maldição do neto de Canaã. Resultado, Torre de Babel, dispersão e, novamente, degradação moral. Vamos encontrar mais à frente o pobre do Abraão pedindo a Deus que poupe as 5 cidades da região lá de Sodoma e o castigo que foi dado pela quebra da moral. E vai por aí à frente, nós vamos verificando isso, né? Frequentemente, os pecados mais graves, que são os pecados de idolatria, sendo punidos. Mas os pecados de idolatria geralmente vêm acompanhados também de grave decadência moral. Se pensar no Império Romano, antes da queda do Império Romano, já se denunciava o que ia acontecer. Era uma profunda degradação moral. E o resultado consequente, nós também conhecemos na história. Bom, e vai por aí à frente. Não há necessidade de nós especificarmos, passarmos revista mais fácil. Ora, o que acontece é isto. O direito. Vamos lá pensar na classificação dos seres do mundo. Nós temos coisas que nós conhecemos meramente especulando-as, teorizando-as. Então, o nosso conhecimento se faz à maneira de um espelho. Assim, por exemplo, a matemática, assim, por exemplo, a astronomia, a biologia, a física em geral, a metafísica. Mas há certos conhecimentos que são conhecimentos que nós chamamos de práticos, já não teóricos, porque eles comportam ação ou operação. Porque para esse conhecimento é necessário uma conduta humana. Parte desse conhecimento é propriamente operativo. É o que nós poderíamos chamar aqui de conhecimento poiético, de poiesis do grego, que consiste na busca da realização de algo útil ou de algo belo. Se for útil, nós temos as ciências ou saber técnico. Se for algo belo, nós temos aqui as belas artes. Uma outra parte desse saber prático diz respeito à ordem de ação e não de produção. Não se vai produzir algo externo, não se vai produzir um artefato, mas é algo, por exemplo, na parte propriamente poética, o que nós temos? Um carpinteiro faz uma mesa,
ou um pintor faz um quadro, um escultor produz uma escultura, etc. Já na parte da ação, não do fazer, nós temos as chamadas ciências prático-morais, porque elas dizem respeito à ação do homem. É algo imanente, que depende, portanto, da interioridade humana. E entre as ações morais, que são todas aquelas que buscam o bem, estão a ética, que é essa principal, mas dentro da ética, a política, dentro da ética, a economia, dentro da ética, o direito. Notem, cujo fim é o bem, e não o útil. E o grave problema que ocorre frequentemente nas grandes tragédias jurídicas, tragédias políticas, é exatamente a ideia de que o direito se dirige a realizar o útil e não o bem. Que se dirige a realizar, portanto, como se fosse uma produção poética, técnica meramente, quando, na verdade, o que o direito deve buscar é o bem. Essa poetização do direito é uma degradação moral. Não é só uma degradação epistemológica. Ela leva a desligar o direito dos preceitos morais. Não só o direito, a economia também. E eis aí um ponto central. O papel do direito, essa é uma frase muito interessante de um dos maiores filósofos do direito contemporâneo, que foi Francisco Elías de Tejada, um autor espanhol muito conhecido. Tejada disse muito bem, o papel do direito é submeter ou conduzir a economia à ética. É moralizar a ética, é moralizar os meios pelos quais nós nos relacionamos com as coisas para atender às necessidades humanas. E, portanto, se nós afastamos o direito da ética, se nós retiramos o direito da sua trilha moral, deixando meramente na linha utilitária, nós podemos dar razão de dizer que, olha, para o direito, se nós queremos resolver o problema econômico, tanto faz mandar matar 1000 pessoas ou produzir mais alimentos. Porque o que nós queremos é resolver a utilidade da alimentação. Ou seja, isso não é propriamente o direito, isso não é justo. Então, nós aí estaríamos admitindo um direito como uma mera confecção utilitária, confecção do útil. Então, espero ter sido claro nessa exposição. Perfeitamente, professor. Só vou me corrigir quando eu falei do debate entre Montesquieu e Mill, isso seria impossível, né? Porque os dois são de épocas bem diferentes. Foi um comentário que Montesquieu tinha feito sobre o John Stuart Mill e o direito natural. Que ele debate a distância temporal. Muita distância temporal, acho que são 2 séculos. Certíssimo. Eu vou transferir a minha palavra para o Eric. Ele tem uma pergunta boa aí vindo e eu vou fazer a última pergunta aqui dos entrevistadores. E aí nós fechamos com 1 ou 2 perguntas do chat. Professor, o senhor mencionou, né, que não poderia, por exemplo, o direito ser uma questão utilitária, assim, né? Mas alguém poderia, por exemplo, comentar, não, mas o direito pode ser um poder, assim. Alguém poderia objetar, né? E eu pergunto quanto à realidade brasileira, né? O diretor Gabriel comentou sobre a questão das Nações Unidas. Nós, por exemplo, tivemos uma transição, né, de sistema político, de forma de governo, e hoje nós questionamos muito, né, essa questão e também a própria legitimidade de alguns mesmo, né, até. Como que seria uma aplicação do direito natural nesse cenário brasileiro, né? Então agora, considerando a experiência do senhor. Olha, há uma coisa interessante eu falar do direito como poder. O direito também o direito é uma palavra análoga, é um termo análogo. Tem vários sentidos. Um dos sentidos, que é o sentido subjetivo do direito, é exatamente o de potestade, de poder fazer alguma coisa. Mas claro que é um sentido hierarquizado a ideia do justo, é o poder fazer alguma coisa justa. Então, é realmente potestade. E vale a pena considerar aqui, a propósito do direito e do poder, a importância de nós observarmos com cautela o relacionamento entre liberdade e autoridade, liberdade e potestade, liberdade e poder. Que eu, aqui como introdução à resposta à sua pergunta, ou uma tentativa de resposta à sua pergunta, eu aqui invocaria
lembrando uma passagem muito interessante de um autor francês chamado Lacordaire. Lacordaire diz o seguinte: entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Ou seja, o direito liberta. Porque se nós permitirmos que o direito se confunda com o poder meramente, o que nós teremos, no fundo, é exatamente o poder do mais forte, vulnerando o mais fraco, o poder do mais rico, violentando o mais pobre, assim por diante. E não pode ser assim. Ora, para o caso brasileiro, eu penso que nós vivemos alguns temas difíceis de ser resolvidos em curto espaço de tempo. Porque os que estão fazendo faculdade de Direito, por acaso estejam aqui a nos assistir, sabem muito bem que não ouvem falar de direito natural. Quando ouvem falar é para dizer que é uma peça de museu que ficou lá atrás. Não há preocupação do justo, a preocupação de saber o que a lei diz. Eu tenho, se me permitirem, eu não sei se eu estou tomando muito tempo com as respostas, eu não fui nem direto ainda ao que o Eric me perguntou, mas eu queria contar um episódio de faculdade que sempre me pareceu muito bom. Eu tenho referido algumas vezes esse episódio, porque para mim foi uma experiência encantadora ver o resultado. Professor de primeiro ano, eu sempre gostei de lecionar em primeiro ano. Professor de primeiro ano, eu faço uma provocação aos alunos. Os alunos, primeiro dia de aula, já trazem códigos, vademecum, tal. Eu disse, muito bem. Então, o que é o direito? É a lei, professor, a lei. Está muito bem. Alguém já leu aqui o Processo de Kafka? Alguns arriscam, têm medo de que eu pergunte o que consta do livro, ficam meio... Não, ainda não lembro. Já ouviram falar? Sim, já, tá bom. Bom, é o seguinte, eu vou resumir a obra para vocês, mas isso aqui não vai impedir que vocês leiam o livro, vocês vão ler o livro mais cedo. Mas, é o seguinte, o Joseph K., que é a personagem central do livro, está lá deitado no seu quarto, quando 2 oficiais de justiça batem a porta e dizem a ele, olha, o senhor está sendo processado criminalmente, está sendo acusado, então nós estamos avisando disso ao senhor. E ele pergunta, mas do que é que eu estou sendo acusado? Aí os oficiais de justiça olham para ele de maneira estranha e dizem, o senhor não precisa saber do que está sendo acusado? O senhor acha que o Estado ia perder tempo e dinheiro processando alguém se já não fosse culpado? E ele fica quieto. Quando eu termino de dizer isso, meia dúzia de alunos começa a protestar. Isso é um absurdo, professor. Isso é um absurdo, é muito injusto. Eu disse, os senhores acham isso injusto? Claro que é injusto. Ele não teve direito de defesa. Como que alguém é acusado de uma coisa sem saber do que está sendo acusado? Vai ser condenado sem saber? Eu disse, pois é, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem quando foi escrito esse livro? Não. E onde? Onde é que se passou esse fato? Não, então, foi na República Tcheca. Hoje, República Tcheca, foi antigamente fazia parte do Império Austro-Húngaro. Foi lá, no século passado. Vocês têm ideia de qual era a lei vigente lá? Não sabemos. Claro, não sabemos, nem eu sei também. Mas vocês não disseram que o direito era lei? Então como é que vocês podem dizer que é injusto? Que é injurídico se vocês nem conhecem a lei aplicável? Aí o pessoal ficava todo parado e disse, bem-vindo ao direito natural. É isto. O direito natural é isto. É a ideia de que ninguém pode ser condenado sem que seja ouvido. É o direito de defesa, é o direito de citação, é o direito à vida, etc. Então, esse é o ponto, Eric. O que hoje nós temos no Brasil é a necessidade de recuperar a base cultural sensata pela qual se constituiu o nosso Ocidente, a nossa cultura ocidental. Essa base foi exatamente o direito romano. No campo jurídico é recuperar o direito romano e os princípios do direito romano. Uma ideia, direito romano, um pensador pagão como foi Modestino, tinha uma noção de matrimônio muito exata. Por quê? Porque era a noção que ele recebia do direito natural. Então, no Brasil hoje, o nosso primeiro problema que nós temos, a meu ver, é o que diz respeito ao primeiro bem jurídico de que todos nós somos portadores, que é um bem da nossa natureza. O erro que muitas vezes se comete nisso, a meu ver, é de entender que é um bem da nossa pessoa e tentar dizer que pessoa só começa a existir depois do nascimento com vida. Isso não é um bem da pessoa, é um bem da natureza. E sendo um bem da natureza do homem, essa natureza do homem já existe na vida intrauterina, é evidente. Né? Não ia nascer homem mudando a natureza só porque
veio ao mundo. Sendo um bem da natureza, tem que ser protegido desde a vida intrauterina. Se nós não protegermos, não tivermos a coragem de dizer que devemos proteger o bem jurídico fundamental para que outros bens jurídicos possam obter-se, nós não temos sucesso nessa. Porque por mais que nós não tenhamos, ou uma boa parte do nosso auditório social não tenha consciência clara dos problemas, de algum modo adverte a contradição que há, por exemplo, em defender a liberdade, ou defender o direito de pagar impostos, mas ao mesmo tempo não defender o direito à vida. Percebe que há alguma coisa errada nisso. Às vezes não consegue articular por falta de conceito, por falta de meditação, por falta de leitura, etc. Mas percebe que há algo errado. Então, a primeira coisa, a meu ver, nesse momento, é efetivamente militarmos doutrinariamente, esclarecermos politicamente que nós devemos defender a vida em todos os casos, em todos os casos. Ou seja, pouco importa se eu sou eu quando tinha 40 anos, faz tanto tempo, há 30 anos faz que eu tinha 40 anos, quando tinha 20 anos, quando tinha 10, quando tinha 5, meus pais juram que fui eu que nasci, e era eu antes de nascer também. Ou seja, a vida é algo que diz respeito à minha natureza, a natureza de cada um de vocês. Então, primeiro ponto, acho que para nós restabelecermos efetivamente a observância do justo, primeiro ponto é, culturalmente, nós retomarmos as considerações adequadas do justnaturalismo. Aliás, esse meu livrinho, que foi mencionado há pouco, o ABC do Direito Natural, visa exatamente a isso, é um ABC para tentar instruir nos rudimentos do direito natural. Não é um tratado, é um ABC. Tanto é que uma parte se chama Primeiro ou Pequeno Catecismo de Direito Natural. Uma coisa bem simples, pergunta e resposta, para que os argumentos sejam pensados e facilmente respondidos. Esse do ponto de vista cultural. Essa é a tarefa dos mais intelectualizados. Do ponto de vista político, é preciso urgentemente que se tome consciência do relevo da defesa da vida, para em seguida começarmos também a mostrarmos que essa vida tem que ser dignamente vivida. Ou seja, a dignidade da vida exige a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, retamente entendida, hein? Retamente entendida. Aqui não é confundir essas ideias de liberdade, sequer a econômica, com a chamada liberdade negativa, de que se pode fazer qualquer coisa. Não é isso. Ou seja, liberdade de poder observar os deveres em ordem ao justo. Então, penso que isso é uma tarefa para várias gerações. A não ser que haja por assim dizer, uma intervenção miraculosa, isso não é uma coisa para a minha geração. A minha geração já está perdida. Mas para a de vocês pode ser. Vai depender de como nós conseguimos comunicar, transmitir essas verdades e fortalecê-las, não só na palavra, esse é o tema, mas também nos mores, ou seja, nos costumes, na conduta social de cada um de nós, conduta individual e social. Se nós não fizermos uma reforma, uma retificação de natureza moral, será vã a tentativa de meras mudanças políticas, econômicas, etc. Fenomenal. Primeiro de tudo, que você já acabou respondendo parte da minha pergunta, né? Ricardo, já fica aí muito bom parte da resposta, mas minha pergunta inicialmente assim, como já citado anteriormente, o senhor acabou lançando já o livro do ABC do Direito Natural, né? Queria saber se o senhor poderia compartilhar alguma contribuição do livro, ou, como o senhor já mencionou, né, o grande objetivo do livro, né, que é difundir, meio que difundir as ideias do direito natural e tal. Então, olha, o livro, como eu disse, esse é um fruto da pandemia, digamos. Até do mal Deus retira algum bem. Como eu fiquei aqui, não precisando ir com muita frequência ao tribunal, porque estou trabalhando por via... Eu moro afastado da cidade de São Paulo, então, para chegar ao tribunal, eu levo geralmente 1h30 de trânsito. 1h30 para ir, 1h30 para voltar, eu aproveitei essas 3 horas que sobram e consegui escrever o livro. É um livro
cuja primeira parte é exatamente a do título, né? A primeira parte chama o ABC de Direito Natural, seguida de um pequeno catecismo, 30 e tantas perguntas e respostas sobre o direito natural, tentando esclarecer os vários pontos, ou alguns pontos, né? Na sequência, eu publiquei um trabalho sobre a consciência no direito penal. É curioso que esse é o trabalho que eu havia, era uma palestra que eu havia proferido na cidade do México, foi publicado na Espanha, mas não foi publicado no Brasil. Eu descobri isso, eu até tinha perdido a nota disso, então trouxe esse trabalho e terminei o livro com um exame sobre o conceito do matrimônio no direito romano, uma indicação de principais fontes, etc. É um trabalho curto. A expectativa é de que possa servir para os alunos de direito, em primeiro lugar, ou seja, para aqueles que se dedicam ao campo jurídico. Mas é um livro que tem a pretensão também de atender a ideia de que todos nós estamos sujeitos ao direito natural e temos direitos naturais também no aspecto objetivo. Isso não é um tema que interessa só aos juristas. Como também o direito penal não é algo que interesse só aos que fazem direito, né? Nem só aos criminosos, interessa a todos nós. O direito é algo que existe para fazer-nos felizes, a todos os homens. Essa é a finalidade do direito, que nós sejamos felizes. Quando nós pensamos que o ser humano é um animal social, ele tem que viver em sociedade, ou melhor dito, ele tem que conviver com outros seres humanos, essa convivência deve estar sujeita a algum tipo de regra, para que ela seja ordenada. Essa regra exatamente é a justiça, é o justo. Ou seja, São Tomás de Aquino alude em várias passagens da obra dele à chamada regra de ouro, que nós temos algumas vezes mencionado. É não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que ele faça a nós. Isso é uma regra prática muito interessante. Como é que eu quero ser tratado? É assim que eu devo tratar o outro. E essa é o interesse de todos nós. Portanto, embora o livro se dirija, num primeiro momento, com um público mais específico, aos estudantes e estudiosos do direito, aqueles que estão muitas vezes já formados, mas sequiosos de saber que coisa é o direito natural, porque nunca ouviram falar disso, e quando ouvem falar é por detratores do direito natural, ou é por ideias equivocadas, que não consideram o direito natural clássico, mas também para todos. Ou seja, é um livro que interessa a todos nós, porque todos nós vivemos e convivemos nesse campo do direito. Então, tá. Certíssimo, muito obrigado pelas respostas, muito obrigado pelas respostas, Sr. Ricardo. Agora nós vamos prosseguir para as respostas do chat. O Fernando acabou de enviar aqui. O direito natural é uma questão formalmente constitucional, materialmente constitucional. E o direito natural está inserido na Constituição? Olha, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Veja, o direito natural não tem necessariamente a ver com Constituição. Todos os povos do mundo, em todos os tempos, sempre tiveram uma Constituição. A Constituição não é uma coisa que nasceu no mundo moderno. Aristóteles deixou trabalhos escritos, ou fez trabalhos escritos, muitos se perderam, sobre mais de uma centena de constituições dos estados que existiam na antiguidade. Ele viveu no século IV a.C. Ou seja, todos os estados sem constituições. Modernamente, nós temos essas constituições, como essa nossa aqui, que, a meu ver, é a pior constituição que houve para o Brasil, desde o tempo da proclamação da República. Nunca houve uma... É pior até que aquela constituição editada logo após a proclamação da República. Mas o direito natural, portanto, pode estar mencionado ou não na Constituição, porque nada impede que o legislador positivo integre a norma na Constituição, como pode integrar no Código Penal. Por exemplo, o Código Penal, quando veda o homicídio, matar alguém, pena tanto, está usando uma norma de direito natural. Nada impede, como o Decálogo também textualizou normas de direito natural. É perfeitamente possível. Perfeitamente possível isso. E, às vezes, é até desejável. Por exemplo, era necessário que o homicídio ficasse com a sua vedação no Código Penal para que houvesse uma pena, porque a pena não é do direito natural. A pena não está determinada pela natureza das coisas. Terá que ser determinada de acordo com as circunstâncias de cada país. Então, está muito bem. Isso é uma coisa. Agora,
Não necessariamente, volto a dizer, o direito natural depende de qualquer textualização. Não depende de textualização. Está em vigor e pronto. E, portanto, não tem que estar na Constituição. Agora, a nossa Constituição, ao dizer que há o direito à vida, direito à liberdade, etc., recolhe normas de direito natural. Não há dúvida. Se ela é materialmente ou formalmente constitucional, eu preferia tratar desse assunto por outro ângulo. Em vez de tratar desde o direito constitucional, tratar desde o direito natural. Há normas substantivas de direito natural e há normas processuais de direito natural. É uma coisa interessante que alguns não notaram. Outro dia eu fiz uma live com um grande magistrado aqui de São Paulo, José Modesto Passos, exatamente tratando disso. A lei natural é processo, direito natural é processo. Há normas, há pouco eu mencionei, a necessidade de dar conhecimento de uma acusação, a necessidade de citação, a necessidade de reconhecer de defesa, isso é matéria de processo. Então, temos aqui um aspecto de direito natural em sentido formal. E há outras normas que são em caráter substantivo, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, etc. Muito bom mesmo. Só para nós encerrarmos, que nós não temos mais perguntas no chat, infelizmente. Não, parece que havia uma pergunta do Gustavo Baretieri, não? Até eu queria aproveitar. Para de público agradecer Muito obrigado, doutor Fernando, muito obrigado ao doutor Gustavo, porque ele me fez a gentileza de remeter um livro que o Dom Justino me mandou. Eu agradeço muitíssimo. Eu não tive ocasião de responder para agradecer, porque eu não ouvi mais nas minhas aulinhas lá de... Está fazendo falta nas minhas aulas de registro. Bem lembrado, senhor Ricardo. Muito obrigado por lembrar aí. Gafe minha, desculpas. Só para encerrar aqui, mais ou menos, onde o pessoal que está assistindo aqui poderia encontrar o senhor nas redes sociais, só para a gente poder fechar. Vamos falar assim, bom, há uma série de coisas. Eu leciono 2 vezes por semana, habitualmente às terças e quartas-feiras, na página da Anoreg Paraná. É Anoreg PR. P de pato, R de república. Na página do Facebook da Anoreg Paraná. Às 10h30 da manhã, na terça-feira, é um tema jurídico, sempre numa série chamada Claves Notariais e Registrais. E às quartas-feiras pela manhã, há uma sequência, que já foram mais de 200 aulas, de um tema registro sobre registros, em que se examinam questões relativas ao direito registral imobiliário, registro de imóveis. Além disso, agora eu não tenho culpa nisso, a culpa é dos meus... Eu até estava contando antes de nós começarmos aqui a nossa reunião, alguns alunos resolveram se reunir e criar uma página no Facebook e outra página no Instagram com esse título, Pensando com o Ricardo Dipp. Eu confesso que eu protestei. Achei que não convinha, que não era bom, que isso poderia parecer um tanto cabotino, um tanto de vaidade e tal. E uma aluna muito corajosa, diga-se de passagem, disse, olha, o senhor faz o que o senhor quiser, nós vamos manter. Se o senhor não quiser, o senhor entre com uma ação para nós tirar, porque nós vamos manter isso. O senhor não pode evitar que nós façamos um grupo assim. Aí eu achei melhor não brigar, até porque gosto muito dessa aluna, uma moça muito, muito gentil, é uma amiga leal. Mantive, e a única coisa que eu pedi foi que uma das minhas filhas, que é a Maria Isabel, que ela ingressasse também no grupo para poder controlar eventuais excessos. Então, há essas 2 páginas, Pensando com o Ricardo Dipp no Instagram e Pensando com o Ricardo Dipp no Facebook. Muito bom mesmo. Para fechar com chave de ouro aqui a nossa entrevista, eu agradeço mais uma vez, agradeço muito a presença do senhor aqui conosco. É uma honra ter uma pessoa do seu calibre aqui para ser entrevistada por universitários, principalmente. Né? E só para avisar também, o Fernando é nosso vice-presidente. Fernando Morandi é nosso vice-presidente, que acabou fazendo a pergunta. Então, mais uma vez, sendo um tanto quanto repetitivo nisso, mas eu acho bom reforçar isso. Muito obrigado, senhor Ricardo. E que
nós tenhamos outras oportunidades para nos reunir, fazer algum evento do gênero, alguma outra entrevista, ou até mesmo qualquer outra coisa. Muito obrigado mesmo. E, mais uma vez, como nós falamos antes do início da gravação, feliz aniversário para o senhor, que o senhor acaba completando no dia 23 de novembro. Felicidades, saúde nesses tempos complicados, controversos, que nós estamos passando com Covid-19 aí, batendo na nossa porta, milhões de infectados e tal, mas a gente dá as nossas voltas por cima. A gente vai encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos na live e agradeço as perguntas, né? Agradeço as perguntas, os comentários também. E mais ou menos isso. Muito boa noite, meus queridos. Muito obrigado.